Salve, salve galera, aqui é o canal Economia e Análise. Esse vídeo é o quinto da série sobre dívida pública e nele eu vou falar sobre a transparência, sobre os números da dívida pública, sobre como a gente pode fazer essa pesquisa e fiscalização. Mas antes de começar, eu peço a você que se curtir o vídeo, dê o like, se inscreva no canal e assine o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Bom, a gente já falou sobre o que é dívida pública, sobre o quanto custa e como o governo paga. Agora a gente tem que falar sobre como que a gente averigua, como que a gente faz essa consulta, essa verificação dos números da dívida pública e dos outros indicadores que são pertinentes à evolução do endividamento, que é importante a gente conhecer, a título de cidadão principalmente, para a gente fiscalizar a gestão dos recursos públicos, né, das contas públicas. Afinal de contas, a dívida pública ela nasce, ela é gerada, né, para gerar mais recursos para atender às demandas da sociedade. Bem, quem faz a gestão da dívida pública, aliás, quem administra as contas do governo de modo geral, é o Tesouro Nacional. E se você entrar na página do Tesouro Nacional, lá haverá uma aba chamada Dívida Pública Federal e dentro dessa aba, alguns dos principais relatórios que contêm as informações, os números, as estatísticas da dívida pública. Vejam, eles são alguns relatórios, eu vou citar aqui para vocês 4 que eu considero os principais para a gente ter um entendimento, né, bem claro sobre como anda a evolução do endividamento público e seus indicadores. Veja, esses 4 relatórios que eu considero essenciais. Um é o PAF, PAF, Plano Anual de Financiamento. Nesse relatório, o governo traça, o Tesouro traça as estratégias de financiamento da dívida pública para o ano, né, sobre como que ele vai pagar juros, como que ele vai pagar amortização, né, como é que ele vai fazer a composição da base dos investidores, né, de quem está comprando, de quem está adquirindo os títulos. Nesse plano anual de financiamento que ele traça as estratégias de gestão do endividamento público para o ano. Chama-se PAF. Tem um outro relatório que se chama RAD, Relatório Anual da Dívida Pública. Nesse relatório, ele faz uma análise da evolução da dívida pública ao longo do ano, né, para fazer uma avaliação sobre a estratégia de financiamento, né, que foi definida no PAF, para avaliar se a estratégia de financiamento está dando certo, né, no sentido de diminuir o custo de endividamento, que é esse o objetivo principal. Temos um terceiro relatório, que é fundamental, chamado Relatório Mensal da Dívida Pública, né, o RMD. Nesse relatório você vai encontrar informações, por exemplo, como a quantidade de títulos emitidos, a quantidade de títulos resgatados, o prazo médio desses títulos, o custo médio feito nas operações, né, os detentores, como é que variam os detentores ao longo daquele mês, de um mês para o outro. Esse tipo de informação você encontra lá no RMD, Relatório Mensal da Dívida Pública. E tem um relatório que eu considero importantíssimo, até sugiro que vocês comecem por ele, né, porque ele é mais estético. Na verdade, não chega a ser um relatório em si, ele é mais um quadro resumo com os grandes números da dívida pública. Ele se chama A Dívida Pública em Grandes Números. Está lá numa aba do Tesouro Nacional. Vou deixar o link aqui para vocês do site do Tesouro Nacional, para vocês fazerem essa consulta, essa pesquisa rápida. Esse quadro resumo, chamado a Dívida Pública em Grandes Números, ele mostra lá uma síntese da dívida pública e os seus números. Por exemplo, lá aparece, você vai encontrar o valor da dívida interna, o valor da dívida externa, o valor da dívida total, o prazo médio da dívida, os detentores da dívida pública, né? Quem são os detentores? Pessoas físicas, bancos, fundos de pensão, fundos de previdência, né? O próprio governo, né, através dos bancos públicos, também tem sua participação na composição da dívida pública. Né? Lá também você vai encontrar os prazos médios da dívida pública. É interessante a gente citar que mais de um terço da nossa dívida tem um prazo de vencimento longo, né? Acima de 4 anos. Também tem um custo médio da dívida pública, como é que está variando o custo do endividamento, né? Ou seja, os juros pagos no endividamento, como é que eles estão evoluindo. Esse tipo de informação mais resumida você encontra lá nesse quadro sintético chamado A Dívida Pública em Grandes Números. Sugiro vocês começar por ele. E também os relatórios que eu citei aqui, que eu vou deixar também tudo na descrição do vídeo, né? O link do Tesouro e dos relatórios.
É muito importante a gente ter o conhecimento, né, dos números, da estatística da dívida pública, primeiro a título de cidadão, para a gente fiscalizar a condução dos recursos públicos, como é que está sendo feita a condução de endividamento, se o nosso endividamento está diminuindo, se está aumentando, né, quem é que está comprando mais títulos, quanto é o custo desses títulos, qual é o prazo de vencimento. É muito importante a gente ter essa noção, a gente para fiscalizar, né, o andamento da dívida pública. Isso é título de cidadão mesmo, controle social do endividamento, controle social das contas públicas do modo geral. E diga-se de passagem, o Brasil evoluiu bastante nesse aspecto, né? Os nossos dados de orçamento são muito, né, transparentes. Né? E também a título aí de conhecimento um pouco mais político, né, para você ter uma informação, né, que vai lhe engajar, que vai lhe empoderar, né, a estar pautando os debates e fazendo a conscientização nos espaços onde vocês ocupam, né, sobre um tema que é pertinente à sociedade e que é um tema que está sempre aí na roda dos debates políticos e que é um tema controverso, que é muitas vezes colocado com caricaturas, com espantalhos, que muitas vezes não corresponde à realidade e que você, com posse da informação, né, você é capaz, né, de fazer essa contestação e fazer uma conscientização no espaço onde você ocupa e com o próprio cidadão mesmo tem mais consciência cidadã sobre a gestão dos recursos públicos, certo, gente? Vou deixar todos os relatórios que eu coloquei aqui na descrição do vídeo, né? Também o site do Tesouro Nacional. Sugiro a vocês que façam essa pesquisa rápida, né? Para vocês terem um primeiro contato aí, se acostumarem a fazer esse tipo de pesquisa, é muito importante como cidadão e como ativista político na sociedade brasileira. Sério? Certo? Termina aqui esse tópico sobre dívida pública, sobre transparência na dívida pública, né? E o próximo vídeo é para falar sobre o indicador dívida PIB, né? Que é um indicador que é o principal indicador de avaliação da evolução da dívida pública, certo? Agradeço a atenção a quem acompanhou até aqui, um forte abraço e até a próxima.